Eu tive uma conversa com meu pai. E o meu pai, ele confessou algo para mim, de que ao longo da vida dele, isso algum tempo atrás a gente conversando, ao longo da vida dele, ele viveu uma vida preocupado com a escassez. Viveu a vida pensando no medo de perder o trabalho e perder o seu salário. Porque ele tinha 3 filhos para criar, tinha uma esposa. E de certa forma, a mente dele, ao longo da vida profissional dele, quando a gente era criança, sempre teve esse conceito de qualquer momento podia acontecer alguma coisa que traria escassez para ele e para a família dele. E isso foi, de certa forma, um aprisionamento mental para ele durante os anos de produtividade da vida dele. E quando ele comentou isso comigo, eu fiquei pensando assim, nossa, né? Até que ponto eu, hoje adulto, com um filho, também não corro o risco de cair nesse mesmo conceito da escassez? Viver uma vida aprisionado ao medo de que vai faltar recursos. E muitas vezes a maneira como a gente vive é pautado por esse tipo de pensamento, de que vai acabar, de que os recursos eles são limitados. E de certa forma isso é uma prisão para nós seres humanos. E o que Deus espera de nós, o que Deus nos propõe é um estilo de vida de abundância. Não só no sentido de que eu vou ter muito dinheiro para gastar o que eu quiser. Não, mas uma vida abundante em todos os aspectos. Uma vida que não se limita simplesmente a ficar ganhando dinheiro também, mas uma vida abundante e plena, né? Por exemplo, né, a nossa saúde, né? Muitas vezes esse pensamento da escassez e daquilo que vai acabar, de uma vida difícil, está refletida na maneira como a gente se relaciona com a nossa saúde, né? Você é uma pessoa que tem saúde ou uma pessoa doente? E olha como essa pergunta ela é interessante, né? Porque tem pessoas que às vezes têm até uma doença, mas ela não se considera uma pessoa doente. Existem pessoas que têm uma limitação física, por exemplo, que não tem um braço, né? Eu tenho um amigo que ele não tem um braço. Mas ele, há pouco tempo, quando eu conheci ele, durante um bom tempo, eu nem sabia que o braço dele não funcionava, né? Depois um dia que ele comentou comigo. Porque ele é uma pessoa tão ativa, tão produtiva, que você nem percebe a ausência de um membro. Já tem outras pessoas que a ausência de um braço é um acontecimento assim que aquilo praticamente inviabiliza a vida dela de ser uma pessoa produtiva. Você já viu esse tipo de pessoa? Isso tem muito a ver com a mentalidade. E é sutil isso, né? Por exemplo, né? Eu não sei se você tem o costume na sua casa, mas quando eu me casei, quando eu vim aqui para Caxias do Sul com a minha esposa, a gente foi morar na casa que era pertencente aos meus pais. A gente fez uma faxina ali na casa dos meus pais, né? Quando a gente mudou para lá. E algo que chamou muita atenção foi o fato de que havia um estoque de remédios naquela casa, né? Ali a chamada farmacinha ali em casa, né? E olha como isso está enraizado numa mentalidade de doença, né? Numa mentalidade de escassez de saúde, né? A gente fica doente, né? Contrai uma doença. A gente compra o remédio, aí a gente não faz todo o tratamento, a gente guarda o remédio, porque a gente pensa assim, puxa, eu posso ficar doente novamente. Quando que, na verdade, o correto seria o quê? Descartar aquele remédio que não foi utilizado, por assim dizer, para caso você venha ficar doente no futuro, aí sim você compra o outro remédio novamente. E às vezes isso está subentendido a doença, ao invés de subentender a saúde, né? E outras coisas também que vão impregnando na nossa cabeça, né? Algo muito forte hoje em dia é a parte da genética, né? Você é quase que uma maldição genética aquilo que a gente herda dos nossos pais, né? E a genética é muito forte, tem até uma empresa que chama 23andMe.com, é uma empresa americana. Olha aqui que esses caras criaram. Esses caras criaram algo que é o seguinte, é o mapeamento genético das pessoas. Então você dá um cuspinho assim, dentro de um vidrinho, manda para eles e eles fazem, eles decodificam o seu genoma.
tá? Para saber quais são as suas tendências genéticas, né? E ao ver o resultado dessa empresa, você se depara ali, essa pessoa ela tem tantos por cento de índio, tantos por cento de negro, de branco, de europeu, né? Só que também essa empresa, ela dá assim as tendências da pessoa de ter determinada doença, né? Então, ó, essa pessoa tem 50% de chance de desenvolver um problema no coração. Essa pessoa tem tantos por cento de chance de sofrer com tal doença. O que acontece? Essa empresa, ela do meu ponto de vista, é muito complicado você se aprisionar a um código genético. Porque a maioria do decorrer da nossa vida não é por causa do que é escrito no nosso genoma, no nosso código genético, e sim fruto das escolhas e decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida. Porque, inclusive, esse é um dos problemas que essa empresa enfrenta. Porque quando ela dá um diagnóstico para uma pessoa, por exemplo, né, essa pessoa ela não tem problemas de nenhum tipo de problema de coração, né? Essa pessoa, geneticamente, ela está à prova disso, né? Aí, automaticamente, a pessoa, ao ler esse diagnóstico, puxa, eu estou tranquilo quanto ao meu coração. Ela começa a relaxar nessa hora. Porque ela fala assim, beleza, eu não vou ter problema de coração não, né? Aí, com o passar do tempo, ela acaba tendo mais probabilidade de sofrer com o coração dela se ela assim não protegê-lo. Ao contrário, também pode ser uma prisão para a pessoa, né? Olha, você vai ter um problema de câncer, né? Essa pessoa pode, eu não quero ter esse problema, eu vou me proteger. Isso faz com que reduza as probabilidades dela ter problema de câncer, tá bom? Então, assim, o que eu quero colocar com isso, com essa questão? Que é o seguinte, a genética não é uma prisão que você vai ter que carregar pelo resto da sua vida. Não é. A carga genética que a gente recebe dos nossos pais não é obrigatoriamente aquilo que será o seu destino, tá bom? E trazendo isso para o universo das finanças, às vezes a gente está muito apegado também à nossa carga a nossa carga histórica que a gente teve na nossa família, o lugar onde a gente nasceu, as coisas que a gente ouviu. E às vezes isso é um peso mental para nós e muitas vezes até uma prisão mental para nós. Eu nunca vou ser ninguém na vida. Eu vou ter sempre dificuldade financeira. Porque lá onde eu morava, na minha casa, os meus pais tinham sempre dificuldade. E a gente cresce com esses conceitos sendo incutado na nossa mente, e dá a impressão de que a vida, ela não é uma vida abundante, mas sim uma vida de escassez.